Aleluia. Irmãos, é preocupante o que nós vemos nos últimos dias, né? Louvado seja Deus. Eu acordo toda manhã naquela perspectiva, né? Será que Jesus vem hoje? Aleluia. Será que Jesus vem hoje? Porque hoje o que nós vemos as pessoas estão realmente se apostatando da fé. E aqueles que estão na igreja ainda é porque têm recebido um bom alimento, que tem suprido a sua vida espiritual, e tem feito com que vocês permaneçam em meio às turbulências que nós enfrentamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem essa certeza no nosso coração, de que em breve Jesus virá. Amém? Não sei o dia, não sei a hora. Amém? O filho também não sabia, mas agora já sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Só está aguardando a ordem do Pai para vir buscar a igreja, porque quando olhamos a situação do mundo, ela se encontra numa situação bastante caótica, desesperadora, onde as pessoas têm negligenciado a sua fé. Os que estão fora não querem entrar, os que estão dentro querem sair. Amém? É uma realidade nua e crua, que nós não precisamos ser muito bem esclarecidos para enxergarmos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, né? Aleluia, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então eu espero que esta igreja, que você, aleluia, até mesmo aquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais, aleluia, tenha a sua vida tocada, amém, transformada pela exposição da palavra, e venha alcançar essa salvação que tão ansiosamente nós aguardamos. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não sei por quanto tempo ainda a igreja vai resistir nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o importante é nós sabermos que se nós nos apegarmos a Deus, amém, com todas as nossas forças, aleluia, que haja sim um desgaste muito grande por parte de vocês em buscar a presença de Deus, em se aproximar de Deus, em lutar contra a sua vontade, aleluia, para fazer a vontade de Deus, que haja esse esforço, aleluia, porque, irmãos, não sei, se porventura, quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Amém? É uma pergunta que fica no ar, amém? Para que cada um aí analise a sua vida e responda para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas enquanto Jesus não volta, a gente vai lembrando dele aqui através desse ato de Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Lembrando da morte dele até que ele volte. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é aquele que tem nos dado o suficiente, aleluia, para que nós possamos ter uma vida aí tranquila, sossegada, amém, servindo a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você desfrute o máximo que você puder, amém, porque aquele que está por vir virá e não tardará. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé, e aquele que retroceder a minha alma não tem prazer nele. Aleluia, Pai. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Nós vamos meditar um pouquinho aqui num texto bíblico. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo 44. Aleluia. Do versículo 3 até o 5. Amém? Do versículo 3 até o 5. Vamos ler aqui, que a tradução da minha Bíblia é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode ir folheando aí a sua Bíblia. Não se acomode com isso daqui não. Amém? Aleluia. Todos encontraram? Nós não podemos perder o hábito de folhear a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Nós lutamos para que os louvores da harpa, as nossas harpas não fiquem dependuradas nos salgueiros. A maioria das igrejas já não consegue mais louvar um cântico da harpa. Amém? Todos encontraram? Amém. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro:
chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá na própria mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Glórias a Deus, aleluia. Lindo, né? Que versículo lindo, louvado seja o nome do Senhor. Pai, queremos te louvar nesta manhã, Pai querido, neste culto de Santa Ceia, pela palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Peço ao Senhor que o Senhor venha trazer assim, nesse ambiente de adoração, uma sensibilidade sobrenatural no coração de cada vida, para estar absorvendo a tua palavra, Pai, para que venham refletir e saiam daqui, Pai querido, com pensamentos diferentes, ruminando a tua palavra, e que nós possamos ser orientados por ela nesta manhã. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós ouvimos falar de avivamento, louvado seja o nome do Senhor, vem logo na nossa mente um aspecto coletivo, né? Aleluia, a igreja em um todo. Logo vem na nossa mente gente pulando, gente gritando, gente dando estrelinha, falando em mistérios, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas quando olhamos a situação hoje, nós precisamos, porque muitas das vezes nós entramos na igreja, num culto como esse daqui, aleluia, aí o que acontece? Às vezes a igreja está no auge do avivamento, não é? Louvado seja o nome do Senhor, a fé sendo renovada, a esperança sendo renovada, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos apáticos. Parece que nós abrimos um guarda-chuva dentro da igreja, as bênçãos caem sobre a vida de todo mundo, menos na minha. Deus renova a fé e a esperança de todo mundo, menos a minha, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós presenciamos esse tipo de situação dentro da igreja, aleluia, nós sentimos a necessidade, aleluia, de recebermos um avivamento profundo e pessoal, louvado seja o nome do Senhor, não coletivamente, mas individualmente, para que nós possamos ser a faísca que vai acender, aleluia, o coração das pessoas, através do nosso testemunho, da palavra, do nosso comprometimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Independente da igreja que você congregue, das pessoas com as quais você se relaciona. Amém? E como alcançar isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, nesta manhã, colocou em nossos corações algumas instruções da parte de Deus, através das Santas Escrituras, para que nós possamos alcançar esse avivamento, aleluia, individual, profundo, louvado seja o nome do Senhor, para que possamos ter, condições emocional, espiritual, física, de vencermos todos os obstáculos que surgem contra nós, e lá na frente nós alcançarmos a promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em 1739, lá na Inglaterra, louvado seja o nome do Senhor, aconteceu um grande avivamento, amém? O ateísmo, ele predominava, as pessoas já não criam mais na existência de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nas faculdades, o que se falava, aleluia, era sobre isso, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia, não se falava em outra coisa. Aí, com pouco tempo, esse pensamento se espalhou por toda a Europa, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontecia na época? As igrejas ficaram vazias, os bares lotaram, aleluia. E o que acontecia? Louvado seja o nome do Senhor. Pregadores, os poucos pregadores que permaneciam nas igrejas, aleluia, eram pessoas que já não tinham mais comprometimento com a palavra, eram pregadores vazios e sem experiência com Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, quando ali, alguns historiadores, eles diziam que quando aqueles poucos que permaneciam na igreja, quando terminavam os cultos, o que eles faziam? Eles iam para os bares, aleluia, pastores, pregadores, pessoas que professavam a fé, iam para os bares beber e fumar, e naquela roda ali de pessoas dentro daqueles bares, o assunto principal era que em pouco tempo as igrejas seriam varridas da Europa, louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem a situação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
da humanidade na época, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas comentavam que a igreja ia ser banida da face da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando todos eles pensavam, acreditavam no fracasso da igreja, o Espírito Santo despertou alguns jovens, entre eles aqui, louvado seja o nome do Senhor, o John Wesley, o seu irmão Charles Wesley, mais alguns, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Despertou eles para que eles começassem ali a orar nos campos da universidade. E a história vai nos contar que em alguns meses o Espírito Santo ele fendeu os céus, louvado seja o nome do Senhor. E eles se reuniam nas praças, aleluia, cantando, louvado seja Deus, celebrando ao Senhor, aleluia. As igrejas já começaram a ficar cheias novamente, aleluia. E milhares de almas eram salvas através desta iniciativa. Amém, queridos? Então olha só que coisa linda, é só uma história que aconteceu, um fato verídico, louvado seja o nome do Senhor, para vocês entenderem, aleluia, que o avivamento ele começa de alguém, louvado seja o nome do Senhor, e se faz necessário hoje na vida da igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Eles se reuniam nas praças, faziam cultos, é o que nós planejamos hoje. O planejamento da igreja tem dentro desse planejamento esses trabalhos, em culto ao ar livre, cruzada evangelística, um trabalho maravilhoso que foi assim já colocado pela missionária Ruth, e todos os anos a gente vai se programar para estar fazendo esse trabalho, porque enquanto nós estamos dentro da igreja, aleluia, existem pessoas que estão morrendo, aleluia, sendo ceifadas pelo adversário de suas vidas, e a igreja não pode ficar apática, cruzar os seus braços e fingir que nada está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E outro aspecto que nós vemos, aleluia, quando tudo parece estar perdido e Deus usa algumas pessoas dispostas a receber esse avivamento individual, pessoal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que se cumpre a palavra de Deus quando Jesus fala para Pedro no livro de Mateus capítulo 16 versículo 18, aleluia, que sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Tentaram, irmãos, destruir a igreja, tentaram fechar as portas das igrejas. A igreja do tempo primitivo, aleluia, cresceu em um período de grande perseguição e tribulação. Pessoas morriam por amor do evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Não mediam esforços e nem temiam o adversário de suas vidas, mas eles continuavam, aleluia, caminhando, aleluia, replicando aquilo que Jesus, aleluia, os ensinava, aleluia. E a Bíblia diz que cresceu assustadoramente a igreja, e até os dias de hoje, querido, aleluia, pode se levantar governo, líderes, aleluia, seitas, muitas delas já existem, louvado seja o nome do Senhor, tentando apagar do nosso coração, desconstruir aquilo que foi colocado dentro do nosso coração, através da exposição da palavra, aleluia, e do Espírito Santo. Mas a igreja continua, irmãos, marchando, caminhando, louvado seja o nome do Senhor, e nós cremos que se cumprirá as profecias, aleluia, que o Senhor já está à porta, Ele vai voltar, louvado seja o nome de Jesus. Mas a igreja já fez e ainda vai fazer obras maiores ainda, louvado seja o nome do Senhor, e Deus quer usar a tua vida nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos, Deus ele pode usar a igreja, pode usar cada um de vocês para transformar o bairro que vocês moram, aleluia, a cidade que vocês moram, o estado que vocês moram, aleluia, até mesmo o país que vocês moram, aleluia, porque o poder não está em nós, aleluia, o poder está na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de Jesus Cristo ascender aos céus, aleluia, ele definiu, aleluia, a missão dos discípulos, dando um estralo assim, aleluia, na nossa mente, e trazendo para nós as orientações que Jesus deu para os seus discípulos no livro de Atos capítulo 1 versículo 8, ele diz, olha, aleluia, mas recebereis poder quando descer sobre vós o meu Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins
da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquele homem perdido na prostituição, no crime, nas drogas? Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que perderam seus familiares, aleluia, quando nasceu, aleluia, vem toda aquela carga emocional que contribui para que essas pessoas elas tomem um rumo nas suas vidas que contraria a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pega, limpa através da palavra e faz dele um pregador do Evangelho, leva ele até mesmo para outros países, aleluia, para ser uma voz profética nesta terra, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que operando Deus, ninguém impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se levantar seitas, pode se levantar líderes, aleluia, pessoas usadas pelo adversário para tentar parar a igreja. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, e não vai ser hoje que vão parar a igreja. Tudo porque Deus levantou pessoas comprometidas na terra para continuar sendo portadores das boas notícias do reino. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para mim, a minha condição humana, de onde eu era, de onde Deus me tirou, aleluia, todas as lutas, aleluia, pode se mobilizar o inferno contra a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar acreditando que Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para realizar este milagre em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Pai. Ezequiel 22:30, o Senhor diz: olha, eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, aleluia, para que intercedesse por esta terra, para que eu não a destruísse, aleluia, e ninguém encontrei. Aleluia. Então o que Deus está chamando através desse versículo, está falando para nós nesta manhã, aleluia, o Senhor procura alguém entre nós, irmãos, disposto a viver esse grande avivamento. Irmãos, avivamento é real e precisa começar de mim, precisa começar de você, aleluia, porque a nossa condição humana, ela grita, porque é mais fácil para nós, aleluia, nós entramos em um profundo estado de lamúria, a própria sorte, eu sou derrotado mesmo, a luta conseguiu me vencer mesmo, do que nós chacoalharmos dos nossos corpos, aleluia, toda a opressão que o inimigo tenta colocar, aleluia, se levantar em oração. Louvado seja o nome do Senhor, dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor, aleluia, abrir a boca com convicção e dizer: eu estou passando por esta luta agora, mas o Senhor há de me levantar, há de me revestir, porque Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Se houver um despertamento, aleluia, nas nossas vidas, através de oração, através de jejum, através da palavra de Deus, irmãos, nós viveremos uma época nunca antes vivida na nossa vida, uma experiência tão incrível e extraordinária com Deus, aleluia, que a luta vai se transformar em algo minúsculo na tua vida, porque você vai manter os seus olhos voltados para Deus, para o alto, de onde vem o seu socorro, aleluia. E luta faz parte da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui não passam por tristeza, por tribulação, por dificuldade financeira, a enfermidade que bate a proa da sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Mas você continua firme, aleluia, porque você é regido por uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir. Um dia eu posso falar para você: olha, eu vou fazer tal coisa por você, aleluia, e no decorrer do tempo, com excesso de atividade, eu me esquecer, aleluia, mas a promessa que Deus fez, irmãos, Ele cumprirá, Ele não esquece. Agora imagina que essa igreja tem um número pequeno de membros, louvado seja o nome do Senhor. Agora pega todos da face da terra que professaram a fé em Jesus Cristo, ao mesmo tempo clamando, cada um com os seus problemas, com seus pedidos diferentes, e o Espírito Santo, o próprio Deus, ouvindo, aleluia, atendendo a cada um deles segundo a sua vontade, aleluia. Somente aquele que pelo poder da sua palavra construiu todas as coisas pode ouvir e atender o clamor dessa terra, o clamor
seja o nome do nosso Deus. Aleluia. O texto que nós lemos aqui, irmãos, desperta algumas verdades. Aleluia. Avivamento, irmãos, é uma promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento é uma necessidade do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento, irmãos, aleluia, trará resultados incríveis à igreja. Aleluia. Eu não consigo, aleluia, me manter quieto no meu canto, aleluia, com uma opressão do adversário na minha vida, eu não tomar nenhuma atitude adversa a essa situação, para que o quadro se reverta. Aleluia. É no momento de clamor, no momento de oração, aleluia, que Deus ele inclina os seus ouvidos do seu trono e começa já através da sua petição, que você está falando com ele através da oração, já criar situações para que os projetos do adversário contra a tua vida, que tenta minar a tua fé, aleluia, os seus ânimos, a tua esperança, aleluia, sejam frustrados, porque Deus nos ama e não quer que nenhum de nós nos percamos, mas Ele quer que nós venhamos marchar como soldados nesta terra, aleluia, caminhando, abrindo bem a boca, dizendo que o Senhor é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, e que tem morada no céu, para a igreja do Senhor na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Então, para eu viver essa experiência pessoal com Deus, queridos, aleluia, eu tenho que deixar de ser um simples frequentador da igreja. Aleluia. Eu vou, venho, eu entro e saio. Eu sei os dias de culto, eu sei, aleluia, a ordem do culto, eu sei o horário que vai orar, eu sei o horário que vai ministrar a palavra, eu sei o horário que vai ter oportunidade para o grupo de louvor, aleluia, eu sei os dias, aleluia, dos cultos, dos departamentos. Irmãos, isso não vai trazer a presença de Deus, essa experiência para você nunca. Se tem uma coisa que nós devemos aprender, aleluia, é se submeter à vontade de Deus e aquilo que Ele deixou, aleluia, registrado na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos ser apenas um frequentador da igreja, mas nós temos que mergulhar no mais profundo de Deus. Porque, irmãos, quanto mais nós cavamos, procuramos em Deus, mais nós encontramos. Ele é um manancial de bênção para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao invés de você parar, retroceder, estagnar, ficar pensando nos teus problemas, nas tuas dificuldades, aleluia, abra bem os teus olhos e comece a contemplar o Deus que você serve. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. A doença bateu na proa da tua vida, mas Deus é bom. A condição financeira não vai bem, mas Deus é bom. Aleluia. A família não vai bem, mas Deus é bom. Eu não consigo mais me relacionar com determinadas pessoas, mas Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre será bom e sempre será Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso fazer? Eu preciso me sentir completamente insatisfeito comigo mesmo, aleluia, com o nível de espiritualidade que existe em mim. Aleluia. Eu não posso me acomodar. Aleluia. Eu não posso me. Eu preciso sempre estar descontente com o tipo de crente que eu sou hoje. Aleluia. Porque nós podemos melhorar. Verdade. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Não se contente com o tipo de crente que você é hoje. Aleluia. Mas melhore. O comodismo te leva a estagnação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para você se esfriar, para você perder a esperança, para que a sua fé seja reduzida. Aleluia. Não pense que o adversário ele vai querer fazer isso, aleluia, da noite para o dia. Não. É gradativamente. Você vai deixando algumas atividades da igreja, você não participa mais das reuniões da igreja. Aleluia, você não faz mais, não vai mais no grupo de visita nos lares, você não participa mais, aleluia, do evangelismo. Quando você abrir os seus olhos, aleluia, para que você foi formado? Para que você foi escolhido? Será balabassor konomochova navagai.
Oh, glória! Será que você se esqueceu de onde foi que Deus te tirou? Aleluia! Será que é possível a gente se esquecer do monturo de onde nós estávamos? Do lixo de onde nós estávamos? O Senhor nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ainda que doa, ainda que a luta esteja ferrenha, adore a Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Olha só, Filipenses 4:11. Quando Paulo diz, olha, aleluia, não digo como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo estava falando aqui, aleluia, estava se referindo acerca das bênçãos materiais. Mas quando se tratava das bênçãos espirituais, olha o que Paulo diz em Filipenses 3:14. Estou seguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, em outras palavras, não estou parado no tempo, não estou estagnado, eu preciso andar, eu preciso cumprir o meu ministério, eu preciso fazer a vontade de Deus. Aleluia! Ainda que as pessoas olhem para mim, me julguem pelo meu aspecto físico, porque hoje nós somos, aleluia, julgados, nós somos avaliados pelo bem que nós possuímos e pelas roupas que nós vestimos, mas aquele que conhece os porões da nossa alma, o duto do nosso coração, irmão, Ele nos conhece de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu chegar aqui publicamente e dizer, eu quero ser uma bênção, eu vou fazer a obra. Deus conhece as palavras que saem da sua boca, antes mesmo de você proferi-las. Ele sabe da intenção do teu coração. Glória a Deus. Se levanta na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não fique estagnado. Aleluia. Seja renovada a sua fé, a sua esperança. Não deixa que os problemas diários venham bater os seus ânimos. Deus está dizendo aqui nesta manhã, olha, eu sou um manancial de bênção para a tua vida. Eu sou a tua força no momento da tua fraqueza. Você não é, aleluia, você não pode, mas eu posso. Deus está dizendo, você não é, mas eu sou. Ele é o grande eu sou, o que pode mudar a história da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz para Timóteo, aviva, desperta o dom de Deus que há em ti. Aleluia. Ele diz lá para os coríntios, louvado seja o nome do Senhor, buscai com zelo, com esforço, todos os dons. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo aqui está ensinando que avivamento pessoal requer de nós insatisfação com o nível de espiritualidade que nós temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aos romanos, não vos conformeis com este mundo, irmãos, mas procure transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Se Deus está falando isso porque você já parou na sua limitação humana, Deus vai além. Ele quer te usar. O seu potencial é maior do que você imagina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito de Laodiceia tem entrado nas igrejas. Não preciso de mais nada. Estou rico. Aleluia. Estou abastado. Deus olha para a igreja de Laodiceia e diz, aleluia, você nem sabe que você é um pobre, nu, miserável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recomendo a vocês que comprem de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que não se manifeste a vergonha da sua nudez. Aleluia. Muitas vezes nós avaliamos uma igreja pela beleza dela, aleluia, pela quantidade de membros, aleluia, quando ela está cheia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não enxergamos, aleluia, que a igreja pode estar cheia, mas a alma está vazia. A Bíblia não diz, aonde estiver 500.000, eu estarei. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas são 2 e 3, irmãos, pessoas comprometidas, que um dia, quando levantaram as suas mãos para Jesus, verdadeiramente levaram a sério esse compromisso com Deus, tem experiência
aleluia, Deus se manifesta através da vida dele. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para se viver um avivamento, irmãos, aleluia, pessoal, nós precisamos o quê? Optar uma radical transformação na nossa vida. Amém? Radical vem de raiz. Aleluia. Uma transformação que vem de dentro para fora, na sua essência, na sua estrutura emocional, na sua mente, aleluia, no seu psicológico. Deus não trabalha apenas no seu aspecto físico, mas principalmente no seu aspecto interior. Deus não levantou você do mundo quando te arrancou de lá para viver uma vida de mesmice, de estagnação, aleluia, uma vida comum, normal, sem testemunho, aleluia, porque se fosse para viver assim, nós não precisaríamos estar na igreja, aleluia. Deus nos levantou para viver o melhor dele nesta terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Potencial humano, a gente conquista muitas coisas, aleluia, louvado seja Deus, mas as coisas espirituais, irmãos, existem critérios estabelecidos por Deus através da sua palavra, que nós precisamos, necessitamos desesperadamente de cumpri-los, aleluia, se você quiser ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. O que chama a atenção hoje, sabe o que é, irmãos? Aleluia, são os animadores de palco. É o que chama a atenção dos incautos, dos menos esclarecidos, aleluia. Pregadores famosos para pregar numa igreja dessa que ele nem vem, aleluia, é de 500 para cima. Um testemunho, 20 mil reais. Um louvor. A gente precisa ter tanto para servir a Deus. De graça dá e de graça receber. Uma ajuda de custo, nós até concordamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei aqui, ó, dinheiro aqui, irmãos, para pagar pregador de fora aqui. Aqui é uma ajuda de custo para gasolina, para o cara comer uma pizza com uma mulher quando sair do culto, no final do culto, entendeu? Agora, pagar R$1.500 para os pregadores menos aí, que estão menos aí destacados nas mídias, R$1.500, R$2.000, não, de jeito nenhum. Se a pessoa quiser vir pregar nessa igreja, tem que vir pregar, cumprir a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por amor e por obrigação, porque é uma ordem imperativa de Deus. Aleluia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor não falou, olha, se você der, você vai pregar. Aleluia. Não. Ele deu uma ordem para que nós pudéssemos abrir bem a nossa boca, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, pregar a palavra, para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Porque se o seu parente ou alguém que você conheça, louvado seja o nome do Senhor, se você fechar a tua boca, aleluia, aquela pessoa morrer, fechar os olhos sem a salvação, o sangue dela virá sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí? Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Avivamento não é apenas uma emoção temporária. Avivamento envolve uma transformação profunda e duradoura, que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança. Glória a Deus, aleluia. Então, num culto como esse, aleluia, se fosse um pregador mais eloquente, a igreja já estaria pulando, falando em mistério, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao sair dessas portas para fora, a vida continuaria a mesma coisa, talvez até pior, aleluia. Isso não é avivamento. Nerasui Choneplaço Viasai. Oh, glória. Tem presença de Deus na casa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando temos a nossa fé renovada, a nossa esperança renovada, é despertar em nós o desejo, aleluia, de levar a nossa alma e o nosso coração, aleluia, no mais profundo desejo por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa iniciativa, ela tem que partir de você. Deus não vai pegar você aí com o coração endurecido, aleluia, petrificado, e fazer você sentir essa experiência, não. Vai primeiro, faça a tua parte, busque, adore, clame, louvado seja o nome do Senhor,
Glórias a Deus, adoramos. aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem gente com potencial e gente covarde, cheio de potencial e covarde, aleluia. O reino de Deus é tomado à força. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência, e o reino dos céus, aleluia, é pela força que se apodera dele. É pela força, irmãos. É vencer a sua condição humana, vencer a sua natureza humana, aleluia. Diga para ele nesta manhã: olha, eu quero fome de ti, aleluia. Eu quero sede de Deus, aleluia. Eu quero uma chama que me tire o sono. Eu quero presença impregnando a minha alma. Diga nesta manhã: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, aleluia. Seja direto com Deus, porque Ele há de te visitar e te agraciar com a sua presença e com o avivamento que você nunca teve antes. Aleluia. Tire da sua vida tudo aquilo que não presta. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando essa limpeza acontecer, fluirá do seu interior rios de águas vivas, diz o Espírito de Deus nesta manhã. Às vezes reclamamos que nada acontece e não conseguimos enxergar que o nosso interior está cheio de monturo. Às vezes reclamamos que o culto está frio, aleluia, mas não enxergamos o lixo que está dentro de nós, que entra pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Peça hoje: Espírito Santo, entra dentro de mim, faz uma faxina para que nós possamos voltar à essência do primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Você lembra quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Foi uma sensação inexplicável, um sentimento único. Quando eu saí daquela igrejinha que estava escondida a 25 degraus, aleluia, numa cozinha, num porão, nunca mais eu me senti a mesma pessoa. Nunca mais. Porque quando Jesus entra na nossa vida muda, nossa história muda, aleluia. Nós não tomamos mais conta da nossa vida, mas Ele passa a conduzir as nossas vidas. Aleluia. Com 3 meses eu fui batizado no Espírito Santo, sabe aonde? Dentro da casa do Antônio Carlos, numa campanha de oração. Irmão, quantas pessoas você viu? Seja sincero, aleluia, no último ano, no último mês, sendo batizado com o Espírito Santo. Tira a sua conosco. Ne repli a flor que vasse a comanterra mantou. Quantas pessoas você viu? Será que o Espírito, tem hora que eu penso que o Espírito Santo já saiu dessa terra. Se não fosse essa presença, aleluia, eu ia acreditar que o Espírito Santo já saiu dessa terra. Porque quando ele for, irmãos, narrasse, coitado de nós, meu Deus, aleluia. A igreja é um lugar de confronto. Parece loucura o que eu vou te dizer nesta manhã. Não estou fazendo apologia para que você pare, vassour, que vastia, de fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que é pau para toda obra, se envolve em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta disso não se aperfeiçoa em nada. Cuidado, diz o Senhor nesta manhã, aleluia, para que a obra de Deus não te afaste do Deus da obra. Chegava a sépia, sai, alabaçor, que vasse,
Deus não quer disputar a sua atenção com seus excessos de atividade, diz o Senhor nesta manhã. Olha, organize o seu tempo para que você tenha tempo para Deus, diz o Senhor nesta manhã. Aleluia, mas eu faço para o reino. Aleluia. Enquanto isso, Deus do reino olha para você e diz: você percorreu todo o território inteiro, mas nunca acessou a sala do trono de Deus. Quando passamos a fazer, aleluia, no modo automático, sem a permissão de Deus, sem a orientação de Deus, um dia nos desgastaremos, sucumbiremos, nos cansaremos, nos fatigaremos. Cuidado, organize o seu tempo. Deus está dizendo aqui, o Deus do tempo está dizendo aqui nesta manhã: organize o seu tempo. Organizar tempo não é deixar de fazer a obra de Deus. Organizar seu tempo é parar de gastar com coisas, aleluia, inúteis. Porque para ler a Bíblia nós não aguentamos meia hora. Se você, por isso que todas as vezes que você vai abrir a palavra de Deus, você precisa dobrar o seu joelho e orar, porque é uma batalha espiritual. Agora, na frente de uma TV maratonando séries, na frente do celular, consegue ficar horas ininterruptas e nem se cansa, nem se mexe, porque a tecnologia hoje, aleluia, nos permite isso. Você vai aumentar o canal, vai mudar o canal de uma TV, tudo aqui no controle. Antes era você ter que levantar do sofá, mudar de canal, levantar o volume, abaixar o volume. Às vezes aquela anteninha lá, escama de peixe, um ia lá fora, ficava virando aquele pauzinho de eucalipto velho seco, e outro gritando lá dentro: aleluia, tá bom, não, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Cobriu. Ai, meu Deus. Eu lembro que a minha mãe, Carol, ela lavava aquele varal cheio de fralda de pano. A minha mãe tinha tempo, né, mãe? A minha mãe é aquela senhora bonita lá. Minha mãe tinha tempo de lavar as fraldas, minha mãe tinha tempo de cuidar dos filhos, minha mãe tinha tempo de trabalhar fora, minha mãe tinha tempo de fazer comida, de fazer café, de limpar a casa. Hoje, tudo no controle, fralda descartável, miojo você faz em 2 minutos. Aleluia, e as pessoas alegam que não tem tempo. As pessoas dizem que não tem tempo. Irmãos, sabe quando não haverá tempo? Quando o Senhor raptar a sua igreja da terra, assim, de forma pronta. Aí não haverá mais tempo, querido. Viu? Aí não haverá mais tempo. Você tem tempo, o tempo de buscar a Deus é agora. O tempo de adorar é agora, o tempo de santificar é agora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para você: organize seu tempo. Amizade, intimidade não se conquista da noite para o dia, não se conquista instantaneamente, é um processo gradativo, progressivo, aleluia. Você vai buscando, orando, e Deus gradativamente vai agraciando você com a sua presença, aleluia. Essa conquista, queridos, aleluia, é demorada, é árdua, aleluia. O vento está soprando ao contrário, mas você está lutando para manter a chama acesa, aleluia. Você vê tudo se apresentando na estrada do impossível, mas você continua marchando como um soldado. Creio, eu sei que o final de todas as coisas será bem melhor do que o princípio delas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mateus 6,6. Nós já vamos encerrar para entrar na administração da ceia, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai, que em secreto ele te recompensará.
Amém, irmãos? Quantas pessoas vão na sua casa? Na minha mesa vai bastante. Aleluia. Quantas pessoas entram no seu quarto? Quase nenhuma, né? Por quê? Porque o quarto é um lugar de intimidade. É ou não é? Aleluia. Quando você chega da igreja ou de qualquer outro lugar, é no quarto que você vai se despir dos seus adornos. É no quarto que você vai remover a sua maquiagem. Aquele corpinho esbelto amarrado por uma cinta. Aleluia. É ali no quarto que vai se manifestar quem verdadeiramente você é. Não é verdade? Glórias a Deus, é verdade. Por que vocês estão rindo? É mentira? Na hora que solta, pá! Oh Deus poderoso, bendito és tu, Jesus. Com a glória, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Por que Por que Oh, glórias a Deus, aleluia. Tu és santo, Deus poderoso. Por que Deus manda? Por que não manda a gente entrar no quarto? Orar no quarto, fechar a porta. Hã? Porque é lá que você se despiu de toda a sua culpa. É lá que você está da maneira que realmente você é. Viu? É nesse momento que você dobra lá, aleluia, os joelhos na beira da sua cama. Oh Deus poderoso. Louvado seja o nosso Deus. Uma camisa lá do bom, deixa pra lá. Não dá igual para esses caras não. É lá que Deus está te ouvindo. É lá que Deus pega na sua fragilidade humana. É no teu quarto. É no teu quarto. Busque esse avivamento lá, na sua intimidade, no interior do teu quarto. Ore, aleluia, clame, aleluia. Deus é poderoso para te ouvir, para mudar a tua história. Ei, Deus, o Espírito Santo está falando aqui no meu coração nesta manhã. Aleluia, existem pessoas que já estão desacreditadas, aleluia, de tantos acontecimentos negativos na tua vida. Mas Deus está mandando te dizer, me trouxe aqui nesta manhã para falar para você, viu? Aleluia, é tempo de virada de cativeiro na tua vida. É tempo de renovação espiritual. É tempo de renovar a fé. É tempo de renovar a esperança. É tempo de comunhão com Deus, diz o Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de você se levantar, aleluia, e andar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não tem negócio com quem fica estagnado. Deus está dizendo nesta manhã, olha, esta é a minha igreja. Eu estou preparando a subir terra fácil, preparando a minha igreja para ter um encontro comigo mesmo nos ares, naquele grande dia, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E passo nesta casa nesta manhã para te trazer esperança, diz o Senhor. Eu não te desampararei. Quantos momentos da tua vida você pediu e muitas das vezes as coisas não aconteceram, diz o Senhor. Eu tenho um tempo, eu sei o que é bom para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda o Senhor com alegria em nome de Jesus.